Descobri um padrão poderoso nos meus 7 e-mails mais lucrativos de 2024. São 3 técnicas que ninguém está falando. E a melhor parte é que eu vou compartilhar cada uma delas com você nos próximos minutos, além de te mostrar como você pode aplicá-las não só nos e-mails, mas como em outros conteúdos também. Então fique comigo até o final e você vai ter acesso a essas 3 técnicas poderosas que me fizeram gerar uma boa grana no e-mail marketing. Muito bem, antes de mais nada, é bom dar o contexto para você que eu, agora no final do ano, decidi levantar ali a lista com os meus melhores e-mails, com os e-mails que mais geraram cliques e mais geraram vendas. Eu coletei, olhei para os dados históricos e identifiquei quais eram esses 7 principais e-mails. E consolidei, sintetizei todos eles em um PDF, como você vê aqui na tela. Top e-mails, meus 7 e-mails mais lucrativos de 2024, cliques e vendas. Então, como eu coloco aqui na nota, este PDF traz uma curadoria dos meus 7 e-mails mais lucrativos, selecionados com base em resultados reais, os que mais geraram cliques, vendas e altas taxas de abertura. Os e-mails não estão em ordem de performance específica, então aproveite cada um deles como uma inspiração única para suas campanhas. Inclusive, se você quiser baixar esse PDF gratuitamente, tem o link aqui na descrição, basta que você digite seu e-mail e eu enviarei para você automaticamente esse e-mail para você baixar, estudar, replicar, modelar, enfim, pegar todo o ensinamento desses centenas de e-mails que eu enviei em 2024, não sei se você sabe, mas eu envio e-mails todos os dias de segunda a sexta, então foi um volume bastante grande de e-mails enviados para que esses 7 se tornem ali, ou trouxeram, né, os maiores resultados. Então eu fiz essa curadoria porque eu queria fazer essa análise, montei esse PDF, mandei para minha base de clientes, amigos, colegas, leads, enfim, mandei para minha base e aí eu comecei a observar o que tinha por trás deles. Quais eram os padrões, quais eram as técnicas, dentre muitas técnicas que eu conheço e utilizo nos meus e-mails, quais foram aquelas que se destacaram. Então, separei 3 aqui e vamos ver elas agora. A primeira técnica é o que eu chamo de título com textura. O que isso significa? O título com textura nada mais é do que títulos que têm uma certa... chamam a atenção não necessariamente pelo que está sendo dito, mas pela forma como é dita. Então, o título com textura é um título que tem um formato diferente. A forma dele é diferente e chama atenção. Na prática, o que eu quero dizer com isso? Aqui no índice fica muito fácil a gente ver o que eu quero dizer com títulos com textura. Primeiro eu vou passar por todos os títulos. Então, o primeiro e-mail, novo, funil de conteúdo no Instagram. Outro e-mail, minha maior relíquia, de graça. PDF, como ele cresceu 6 vezes mais rápido no Instagram. Posicionamento em 4 passos. 10, 80, 10. Vídeo, plano para ir de 8K a 20K mês em 30 dias. E se você trabalha com social media, abre este e-mail. Então, analisando esses títulos, eu vejo que apenas um deles não tem verdadeiramente uma textura. Ou talvez 2 deles não tenham ali uma textura mais acentuada. O que é a textura? A textura é, por exemplo, trabalhar com um colchete. Certo? Abri colchete, fechei colchete, isso dá textura para o título. Eu coloco uma tagzinha. Então aqui eu trabalhei com uma certa tag novo, aqui PDF, aqui vídeo. Palavras que, né, remetem valor, entregam valor, chamam atenção pelo que elas significam. Mas eu colocando ali entre colchete, isso se destaca. E ainda, eu coloco em caixa alta, caps lock. Caps lock, na minha opinião, também dá textura pro título. Não é? Então, aqui no caso, nesses exemplos, coincidiu de todas as palavras em caixa alta estarem dentro desse colchete. Mas eu poderia, por exemplo, ter feito de graça nesse título aqui em caixa alta. Também colocaria um pouco mais dessa textura. Entende como a textura ela ajuda a quebrar o padrão, ela ajuda a chamar a atenção sem entrar nos méritos ainda do que está sendo dito, mas como está sendo dito. Então, aqui a gente tem no primeiro o novo entre colchete. No segundo, a gente tem os 3 pontinhos aqui. Então, na minha visão, é quase como colocar um certo suspense, né? Minha maior relíquia de graça, entende? Então, tem alguns segundos, assim, de milésimos de segundo, talvez, de suspense na revelação do título. né, no título completo. Então, os 3 pontinhos, no caso, é o que dá textura,
Tem a exclamação, que sempre devemos usar com bastante cautela, na minha opinião. Ela também traz alguma textura, mas aqui o ponto principal são os 3 pontinhos. Ainda, aqui no terceiro título, além do PDF, né, que é o mesmo conceito do novo, então você veja como isso se repetiu em 3 títulos. 3 títulos dos 7 e-mails, dos 7 títulos, contém essa técnica, por assim dizer, de colocar colchete palavra em caps lock, que simboliza ali o que está sendo entregue. Então, aqui no terceiro título, como ele cresceu 6 vezes mais rápido no Instagram. O 6, né, esse número, quando a gente apresenta número, ele também tem um quê de textura. Então, eu considero isso interessante para dar especificidade no título e também chamar atenção, especialmente em quem está no mercado do dinheiro, né? O mercado do dinheiro, isso é muito valioso, mas em todos no geral também se aplica. E aí a gente vem para o quarto, posicionamento em 4 passos. Né? Esse aqui é muito simples, então se eu for um pouco mais criterioso e falar, cara, esse numeral nem é textura, coisa nenhuma. Esse daqui então entraria como um título bem simples. Só que aí eu falei, aqui no caso, eu falei de um assunto muito interessante para minha audiência, que é a questão do posicionamento. Né? Então foi um e-mail que deu muito certo. Esse daqui, só número, e entre os números eu ainda coloquei um tracinho, né, um hífen ali, sei lá, pura textura. Totalmente improvável, por assim dizer. É difícil você ver um título como esse no e-mail, então quebra o padrão. Tem textura também. E aqui de novo se repetindo, colchete vídeo, plano para ir de 8K a 20K mês em 30 dias. Então aqui tem vários números. Não é? Além da promessa muito forte, esse certamente foi, entre os 7 melhores, foi um dos melhores e-mails para mim, que mais me trouxe retorno e que mais me trouxe clique. E também esse último, esse aqui, eu diria que sem textura nenhuma. Se você trabalha com social media, abre este e-mail. Então, apesar de não ter textura, a mensagem dele é muito poderosa, porque boa parte da minha audiência trabalha com social media, então eu, ao anunciar logo no título sobre o assunto ou a qualificação necessária para consumir o conteúdo do e-mail, eu entendo que isso fez com que a taxa de abertura fosse muito alta. Certo? Então, vimos aqui a primeira técnica, textura. Textura. Como que você pode aplicar isso em outros locais? Bom, eu acho que essa técnica, ela funciona muito bem em mídias que são puramente texto, certo? Então, por exemplo, se você vai fazer um anúncio de stories no Instagram, eu acho que essa técnica não vai cair tão bem, porque tem efeito ali, você tem a composição com imagem. E eu acho que a imagem, ela tira um certo protagonismo que essa textura dá quando o ambiente tem só texto. Porque imagina, isso daqui foi enviado por e-mail, como eu disse. Esses eram os exatos títulos que eu usei no e-mail. Então, quando a pessoa recebe e ela vê na caixa de entrada dela ou vê a notificação do Gmail no aplicativo, é puro texto, não tem imagem. Então, essa textura, ela consegue pegar esse protagonismo de uma forma mais interessante. Então, por exemplo, no Threads, no Twitter, até no YouTube, você pode aplicar esse conceito de textura. No YouTube, nem tanto, né? Depende, porque tem a thumbnail. Então, o título do YouTube já tem ali um pouco mais de dificuldade da textura chamar atenção. Mas muito bem, essa é a primeira técnica. A segunda técnica se trata do tamanho dos e-mails, certo? Eu não vou passar por todos os e-mails aqui. Depois, como eu disse, você pode clicar no link e baixar esse PDF e ler à vontade, caso você não esteja ainda na minha base de e-mails, caso ainda não tenha recebido esses e-mails. Certo? Então, o que eu quero chamar atenção aqui? Qual que foi o padrão identificado? A maioria desses e-mails são e-mails muito curtos. Olha esse daqui. Novo, funil de conteúdo no Instagram. E eu falo, publiquei um artigo no meu blog. Aí eu já coloco o link. Trata-se de um guia com 1922 palavras. Inserir links, prints, hacks e muito mais. Confira, você vai curtir. E aí é a minha assinatura. Só isso. É um e-mail que não tem 50 palavras aí, direto e reto. Naturalmente, a taxa de clique foi muito alta, porque foi quase como dar um tiro de sniper. Foi quase como direcionar o foco inteiro da minha comunicação no link. E qual que é o detalhe? O que é interessante? Como eu disse no workshop que eu já dei de e-mail marketing, onde eu destrinchei toda a minha estratégia, como que eu faço e-mail marketing, lá eu falo em detalhes sobre a minha abordagem de ser previsível na entrega de valor, ao mesmo tempo que você é imprevisível na forma de entregar valor. Dito de outro modo,
na minha estratégia, você deve ser previsível na entrega de valor, no sentido de que você tem uma frequência estabelecida para enviar os e-mails, certo? No meu caso, é de segunda a sexta. Todo dia, de segunda a sexta, eu mando um novo e-mail. Então, eu estou sempre entregando valor para a minha base. Agora, a forma pela qual eu vou entregar esse valor, eu devo tornar imprevisível para não deixar o cara entediado, certo? E isso envolve o tamanho do e-mail. Então, esse daqui foi muito curto. Esse daqui também foi curto, né? O segundo e-mail aqui do PDF. Esse terceiro também foi curto. Só que aí tem esse daqui do posicionamento já foi um pouco maior. Aqui, esse do 108010 também foi bem maior, que eu trouxe até o prompt que eu usei, né? Se eu não me engano, não usei o prompt, eu mostrei algum exemplo aqui. E eu desenvolvi isso. E aí tem um outro que eu conto uma história. Esse daqui do Se Você Trabalha com Social Media, que foram e-mails um pouco mais longos. Tem e-mails que eu mando que são bem maiores do que esses aqui. O ponto é, para e-mails onde eu quero tirar o usuário, tirar o meu leitor da plataforma de e-mail, levar ele para uma página de vendas, para um conteúdo mais denso, alguma coisa assim, que o e-mail seja curto, que faz todo sentido, certo? Porque se eu coloco, isso é uma outra técnica, uma técnica bônus, então, para você que está me acompanhando aqui agora, uma técnica bônus que eu não tinha previsto, eu acabei de lembrar. Inclusive, eu entreguei essa técnica bônus para uma grande assinatura do mercado digital que tem dezenas de milhares de assinantes, e essa técnica fez com que eles aumentaram substancialmente a taxa de abertura, a taxa de clique. Não vou falar qual é a empresa, por questões de contrato, mas saiba que você pode aplicar a mesma coisa, que é o simples fato de você colocar um hiperlink na primeira frase do seu e-mail aumenta substancialmente a taxa de cliques. Por quê? Porque mais pessoas vão ser expostas a esse link, certo? Mais pessoas vão ver esse link do que se você deixa o link escondido simplesmente no final, no rodapé do e-mail ou em qualquer outra parte, que é o que muitas pessoas fazem. Eles começam o e-mail, começam, né, a argumentar, enfim, desenvolver a linha de raciocínio e clica aqui então e saiba mais, ou clica aqui e dê o próximo passo, enfim, independente da CTA. Se você já coloca um hiperlink aqui, por exemplo, carreira de social media, que foi, eu acho que exatamente o que eu fiz nesse e-mail. Aqui não está com link, porque o link já não faz mais sentido agora nessa data onde eu consolidei esse PDF. Mas no e-mail original, eu acho que eu colocava um link aqui, carreira de social media. Então, isso que é muito legal de e-mail, que não conseguimos fazer nas redes sociais, inserir hiperlinks. Então, eu seleciono a palavra-chave, coloco um link nela, e mesmo que eu não dê todo aquele contexto e faça aquele escarcéu para direcionar o cara para o clique, eu já deixo ele exposto ao link. Se ele tiver curiosidade, ele já pode clicar ali. Então, isso daqui é óbvio e lógico, só que muitas vezes as pessoas não pensam que o simples fato de colocar um link na primeira frase contextual, né, que faça sentido, vai fazer com que você tenha mais cliques no link, não é? Então, muito bem, mas para não perder o fio da meada, o ponto é, esses e-mails mais curtos, eles devem ser utilizados principalmente para quando você quer levar o cara para fora do e-mail. Por exemplo, esse daqui, que me gerou um recorde de vendas na minha mentoria. PDF, como ele cresceu 6 vezes mais rápido no Instagram. Então aqui eu já faço a promessa do que eu vou entregar. É um PDF para o cara baixar. E aí eu coloco o link, faço download agora. A taxa de clique foi absurda. A taxa de consumo desse PDF foi muito boa. Então, se eu faço um texto muito longo para deixar lá embaixo o link para baixar o PDF, certamente a taxa de clique seria menor. Então, para deixar claro, eu não estou falando que você deve só mandar e-mails curtíssimos como esse daqui. Eu acho, como eu falo na minha estratégia, o que eu acredito é que você deve bem balancear a forma pela qual você entrega valor. Ora um pouco mais longo, ora um pouco mais curto. E você atua de uma forma mais estratégica quando o e-mail mais curto é utilizado para momentos de conversão. Quando você quer mandar o cara para fora da caixa de entrada, né? Mandar ele para outra plataforma, que ele tome uma ação, que ele se cadastre em alguma coisa, tome alguma ação mais significativa, certo? Veja o e-mail curto como o camisa 9 do seu time. Quando é hora de marcar o gol, você toca a bola para o camisa 9. É o camisa 9 que empurra a bola para dentro do gol. E assim a gente fecha a técnica número 2, que, fazendo um gancho agora para outras plataformas, outros locais onde você pode criar conteúdo, eu vejo que a abordagem, né, o princípio por trás, ele se mantém o mesmo. Ou seja, você quer ser previsível na entrega de valor, produzindo sempre produzindo conteúdo, mas imprevisível na forma como você gera esse valor. Então,
tendo esse jogo de cintura de conseguir, ora, entregar um bom conteúdo longo, ora, entregando um bom conteúdo curto, certo? Vamos então para a nossa terceira e última técnica, que é o tom conversacional, certo? Se você reparar, isso na verdade não está só nos top 7, estão claramente nos meus top 7, mas eu tento colocar isso em todos os meus e-mails. Se você reparar, os meus e-mails, eles são, e eu já recebi inúmeros feedbacks sobre isso, são basicamente uma conversa que eu tenho com toda a minha base, só que para cada pessoa que recebe, é como se eu estivesse falando única e exclusivamente para ela. Eu sempre trato a minha audiência com você e não vocês. Isso faz muita diferença. É você, nunca vocês. Primeiro porque a pessoa está lendo sozinha, certo? E segundo, que se eu trato ela de uma forma individual, apesar de na prática não ser, ela vai absorver isso como se eu estivesse falando única e exclusivamente com ela. Que é algo também característico e particular dos e-mails, não é? Se você reparar, os e-mails são cartas digitais. E o que são cartas, senão um canal de comunicação que tem ali uma dose bem grande de intimidade? Isso é o que é as cartas no geral. Então, as cartas digitais, que são os e-mails, mantém essa característica e faz muito bem a gente explorar ela. Então, a técnica que eu utilizo de trazer um conteúdo ou uma linguagem bem conversacional envolve, por exemplo, eu já ir direto ao ponto. Porque a minha conversa com esses leitores, ela nunca acaba, certo? Eu vou mandando e-mail de segunda a sexta, então eu estou muito presente. Naturalmente, algumas pessoas não leem todos os e-mails. Naturalmente, algumas pessoas lê um ou outro, mas tem uma base bastante fiel, cerca de 40%, 50% da minha base, que lê os meus e-mails em até 24 horas. Então, essa conversa é praticamente contínua. Tem o sábado e o domingo para dar um respiro, tanto para mim quanto para a base, mas depois eu mantenho. Então, eu começo muitos dos meus e-mails indo direto e reto para o assunto que importa. Então, quando eu falo minha maior relíquia, de graça, eu nunca fiz isso antes. Eu não coloco muito contexto assim e tal. Aí eu já mando direto. Decidi oferecer como bônus minha maior relíquia, que não era vendida há 4 anos. Nesse caso aqui, esse e-mail foi muito bom, foi bem na campanha de encerramento do meu curso Máquina de Seguidores Engajados. Foi a campanha onde eu decidi parar de vender o Máquina, daí o nome Oferta Final do MSE. Então eu vou direto e reto, nunca fiz isso antes, decidi oferecer como bônus. Você vê então assim, eu não começo contando com aquela introdução longa e tal, eu vou direto para ação, né? Tento entrar no miolo do conteúdo o mais rápido possível. Então aqui, no e-mail de ontem eu anunciei um novo case. Trata-se do caso de sucesso do Gustavo Pedroso, meu mentorado. Já vou direto, certo? Então isso se repete com todos os e-mails. Esse daqui, particularmente curioso, hoje estou de saco cheio. De fato estava quando estava escrevendo esse e-mail. Estou um pouco puto, para falar a verdade. Não queria escrever este e-mail. Então tem esse tom conversacional, confessional muitas vezes, né, onde eu tento abrir um pouco do que eu estou pensando, sem filtros, bem transparente. Então aqui nesse e-mail você vê esse exemplo como em todos os outros. Então, o que você pode fazer no seu conteúdo? É tratar as pessoas, né, ou usar essa linguagem bem direta, como se fosse um amigo conversando com outro amigo. O outro amigo, no caso, é a audiência, e trate ela de uma forma individual. Nunca trate a audiência no plural. Isso não faz sentido. Na verdade, isso é até um pouco, sei lá, meio arrogante, assim, tipo, você trata os outros como se você fosse o maioral por ter um monte de gente te ouvindo. Só meio esquisito, assim, não funciona para muita gente. Vai na minha, converse com o seu público de uma forma individualizada. Muito bem, então nos últimos minutos nós vimos 3 técnicas pouco faladas, quase ninguém conhece, que você pode aplicar no seu e-mail e até em outros conteúdos das redes sociais para vender mais, para engajar mais, para persuadir melhor a sua audiência. Quais foram as técnicas? A primeira técnica é do título com textura, né? Nós vimos ali não só a importância do que está sendo dito no título, mas como está sendo apresentado esse título. A segunda técnica que nós vimos foi a técnica do tamanho. É variar o tamanho do seu conteúdo, ora curto, ora longo, e preferencialmente utilizar os conteúdos, as mensagens mais curtas,
quando você precisa fazer o gol, quando você precisa fazer a conversão e tirar a pessoa da plataforma ou fazer ela tomar uma ação com mais significado. E por fim, a terceira e última técnica é o tom conversacional. É tratar a sua mensagem no geral como uma conversa de bar, uma conversa na mesa com amigos, né? Uma conversa com um jantar. Isso funciona muito bem no e-mail, pela sua característica mais íntima, como eu disse anteriormente, mas também funciona nas redes sociais, porque as redes sociais, elas naturalmente trazem esse tom mais informal da comunicação. Então, é um jeito, um estilo de aplicar a escrita bastante eficiente, na minha opinião. Se você gostaria de ir a fundo e analisar cada um desses e-mails com mais calma, né? Baixando e lendo o PDF, como eu disse, está disponível aqui no link da descrição o e-mail para você baixar esse PDF. Basta que você digite o seu e-mail e eu vou te enviar automaticamente o PDF para que você analise e replique ali as técnicas que eu utilizei ao longo de todo 2024, certo? Toque no link, baixe o PDF